Linguagem C, aula 36, professor Anderson Diniz. O código integral deste programa está disponível neste site. Índice de massa corporal. Aqui temos as faixas de índice de massa corporal: subnutrido, peso ideal, levemente acima do peso, primeiro grau de obesidade, segundo grau de obesidade e obesidade mórbida. Para calcular o IMC, criei uma função que vai retornar um valor do tipo float. Essa função recebeu o nome de calc-IMC. Ela recebe um valor do tipo float, chamado peso, e outro valor também do tipo float, chamado altura. Dentro da função eu declarei uma variável do tipo float chamada IMC. E ela é igual ao peso dividido pela altura vezes a altura, ou seja, altura ao quadrado. E essa função vai retornar o IMC. Criei uma outra função do tipo void, ou seja, é uma função que não retorna valor. Ela apenas executa uma ação. Essa função recebeu o nome de funcFaixas. Ela vai receber um valor do tipo float chamado IMC. Então aqui nós temos as faixas. Se o IMC for menor que 18,5, então a faixa é subnutrido. Else if IMC menor que 25, peso ideal. Então prestem atenção no uso do else if. Quando eu uso else if? Quando eu tenho várias opções e quero executar apenas uma delas, tá? Se eu quiser executar a primeira, a segunda e a terceira, aí já não posso usar o else if, tá? Só posso usar o else if se eu quero executar só a primeira, ou só a segunda, ou só a terceira e assim por diante, tá? Ou seja, se ele executar a primeira, ele já sai aqui do if, pulando inclusive esse else e vindo para cá, tá? Se ele executar a segunda, é porque ele não executou a primeira, então ele executa a segunda e já sai aqui, ele nem entra na terceira, e assim por diante, tá? Se ele executar a terceira, é porque ele não executou a primeira nem a segunda, aí ele executa a terceira opção e sai aqui, pula a quarta, a quinta e a sexta, tá? E assim por diante. Então, use o else if quando você quiser que somente uma das opções seja executada. Então essa função vai retornar só printfs aqui, ó, tá? Ela não vai retornar nenhum valor. Então por isso ela ficou sendo do tipo void. Temos então a função main. Dentro da função main, declarei variáveis do tipo float, peso, altura e IMC. E uma variável do tipo char, continuar. Essa parte aqui do programa, essa parte final, que o usuário vai dizer se deseja continuar ou não, a parte do go to início, eu já expliquei na aula anterior, tá? Então, se você não pegou essa aula, quer saber o que significa esse código aqui, por favor, pegue a aula anterior.
Agora eu vou explicar somente a parte que se refere ao IMC, tá? Então eu exibo aqui na tela o título IMC, peço ao usuário para digitar o peso, guardo o peso na variável peso, peço ao usuário para digitar a altura, guardo a altura na variável altura. Em seguida, eu vou dizer que o IMC é igual ao valor que retornar da função calc_IMC. Só que para essa função retornar um valor, eu tenho que enviar para ela um peso e uma altura. Depois que a função aqui me retornar o valor do IMC, eu vou imprimir na tela. Ó. O IMC é esse valor que está aqui, que foi retornado pela função calc_IMC. Em seguida, eu chamo a função funcFaixas. Peço para ela executar para mim um daqueles printfs. Só que para ela fazer isso, ela precisa do valor do IMC, tá? Que eu obtive aqui. Então, vou pegar esse valor que eu obtive aqui e vou enviar agora para a função funcFaixas. Aí ela vai imprimir na tela uma daquelas faixas, tá? Agora é só aquela parte do deseja continuar que eu já mencionei, que já foi explicado na aula anterior. Então eu vou apertar F9 para vocês verem como fica a execução no programa. Então está aí o título, ele pede para digitar um peso, o usuário aperta Enter, ele pede para digitar uma altura, o usuário aperta Enter, aí ele exibe lá o valor do IMC e a situação de acordo com a faixa, de acordo com esse resultado. Então, um IMC de 24,5 é o peso ideal. Tá? Ele pergunta se deseja continuar, eu vou dizer que não.